colocar aqui os principais dados. Então, esse exercício que igual eu coloquei para vocês, o que ele fala? Ó, uma liga de alumínio deve ser usada para fazer um eixo maciço. Então aqui a gente tem uma informação interessante, que é o que? O eixo ele é maciço, só com cedilha aqui. Ele precisa de trabalhar com uma potência da ordem de 25 kW de potência, há uma rotação de 1.200 revoluções por minuto. Pedir aqui um fator de segurança de 2,5, isso aqui para o quê? Para critério de escoamento. Determine o menor diâmetro do eixo que pode ser selecionado com base na teoria de fala, né? Como eu estou falando, tá? E eu falei aqui que a tensão de resistência é um σE, ou seja, a minha tensão de resistência ao escoamento desse material 70 MPa. Bom, aí aqui eu quero saber qual que é o menor diâmetro que esse eixo precisa ter. O negócio é o seguinte, esse tipo de exercício aqui é tudo muito parecido, a verdade é essa, tá? Às vezes eu vou perguntar o fator de segurança, às vezes eu pergunto o diâmetro, já vai mudar o que eu vou perguntar, né? Mas aí tem algumas coisas aqui que a gente precisa de deixar mais ou menos no nosso radar aqui, que são coisas muito importantes, como por exemplo, isso aqui é a resistência do material, certo? Se eu estou falando em um fator de segurança, automaticamente eu vou o quê? Eu posso entender que no lugar da tensão de resistência eu vou considerar uma tensão admissível, não é? De cara, certo? Ou não? O máximo que o material suporta. Ou seja, então aqui, ó, aplicando nesse caso aqui, eu vou fazer isso primeiro, mas tem várias formas de resolver isso, né? Então veja bem, eu vou ter uma tensão admissível que eu vou o quê? Para todos os fins, usar ela como sendo a resistência do meu material, beleza? Ou seja, para todos os efeitos, a resistência do meu material é o quê? É essa tensão admissível. E assim, eu gosto muito de falar que ela é o quê? Que ela é a nossa tensão de resistência dividido pelo fator de segurança. Por que eu não quis colocar em uma notação ali? Porque esse princípio da tensão admissível, eu posso usar ele tanto para tensão de resistência ao escoamento, quanto tensão de resistência à ruptura, tensão de resistência... Não importa. O que importa é o seguinte, eu só estou fazendo aqui uma pequena jogada aqui, né? Aqui é coisa meio que trivial, ou seja, 70 megapascal dividido por 2,5, quanto que dá isso aqui? Já pode passar para o Pascal? Não mexe na unidade não, só divide 70 por 2,5, vai. 28, né? Ou seja, o que é que significa isso? Para todos os fins, a resistência do meu material daqui para frente vai ser 28 megapascal. Beleza? Poderia levar esse fator de segurança até o final? Pode, não tem problema não, mas é uma forma. Bom, aí aqui agora começa alguns detalhes. Eu estou falando de um material de resistência de escoamento. Escoamento está associado a material dúctil ou material frágil? Dúctil. Então, isso aqui implica no material dúctil. Se implica no material dúctil, eu tenho basicamente as principais, né? Eu tenho duas teorias de falha para usar, não é? Quais são elas? Eu tenho uma teoria mais conservadora, que pode também ser denominada teoria de Tresca, mas o nome correto dela é o quê? Máxima tensão de cisalhamento. Beleza? E a outra, vamos assim dizer, uma teoria considerada... que foi? Você está com uma... Nossa, viajei. Tá bom. E uma outra teoria que a gente pode falar que ela é uma teoria dita mais precisa um pouco, né? É a famosa teoria de quê? De von Mises, né? Ou von Mises-Henke, que ela diz respeito à máxima energia de distorção. Tá?
É importante a gente ter um entendimento teórico disso aqui para você saber as implicações que isso traz. Teoria de três, que ela é uma teoria matematicamente falando simples e fácil de ser aplicada, porém não é o resultado mais preciso que existe. Em contrapartida, a teoria de von Mises ou da máxima energia de distorção, ela dá uma precisão maior para o nosso cálculo, porém ela é um pouquinho mais, vamos assim dizer, computacionalmente cara. Em termos de operações matemáticas, ela é um pouquinho mais cara em termos de cálculos e operações que a gente tem que fazer. Por que eu gosto sempre de frisar isso aqui? Porque qualquer software de simulação hoje, no campo ali de resistência de materiais, ele vai te dar a opção de escolher entre aqui e aqui. Alguns, o padrão hoje é vir trabalhando considerando nessa teoria, tá? Mas tem escolha. Bom, como a gente quer fazer um exercício, não pede, tá? Não pede. O exercício que está na lista, ele pede só para considerar esse critério aqui. Mas, como a gente quer fazer uma demonstração legal, bacana, eu vou fazer nas duas. Pode ser? Beleza? A ideia das duas teorias é o quê? Só para a gente fazer um overview bem geralzão, né? Eu tenho as tensões do meu material, ou seja, eu tenho as tensões do material, eu tenho as tensões principais, certo? E eu tenho a resistência do material. Positivo? Por que eu estou falando isso aqui? Porque como que eu vou comparar a tensão principal com a resistência do material, eu tenho que essas teorias de falha, ou seja, elas vão entrar nesse momento aqui. Só que antes desse momento, eu tenho uma etapa aqui, que é o que a gente vai fazer agora, que é o quê? O que a gente chama de transformação de tensões. Positivo? Sim. Ou seja, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar as tensões do meu material, as tensões que eu enxergo em tensões principais. Depois eu vou usar as teorias de falha para comparar as tensões principais com a resistência do material. Beleza? Então vamos deixar mais ou menos pensando da seguinte forma. Esse aqui vai ser o meu passo 1, certo? E aí depois eu vou ter aqui, ó, o passo 2, que vai ser comparar usando essa resistência, e vou ter aqui o meu passo 3, que é fazer essa comparação considerando essa resistência aqui, essa teoria aqui. Peso positivo? Então, o que a gente vai fazer agora? 3 passos. Passo 1, fazer essa brincadeira aqui. Passo 2, vou comparar usando uma teoria. Passo 3, comparar usando a outra teoria. Bom, dito isso, eu tenho que entender que agora o que eu tenho, qual é a situação que eu tenho. Considerando as únicas informações disponíveis que eu tenho que aqui um eixo, uma potência, uma rotação. Gente, isso aqui é coisa básica, não é? Se eu tenho um eixo, que eu tenho potência e rotação, como que eu relaciono isso? Torque. Como que eu sei qual que é o torque que está sendo requerido por esse eixo? Olha só, se ele precisa transmitir isso nessa condição, você concorda que tem que ter ali um torque mínimo que ele precisa de entregar? Como que eu calculo esse torque considerando apenas essas duas informações? Uma das formas de escrever potência é o quê? Falar que a potência é o torque vezes a velocidade angular, não é? E aí aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque vai ter uma ligeira conversão de unidade, que diz o quê? Que olha só, aliás, antes disso eu vou até isolar o torque aqui, para ficar mais fácil, tá? Ou seja, o que eu quero no final aqui é o torque é igual a potência dividido pela minha velocidade angular. Veja bem, eu tenho uma potência de 25 kW dividido por uma velocidade angular de 1.200 revoluções por segundo, minuto, né? Por minuto. E agora, José? Posso dar uma sugestão? Sim, de coração.
unidade que eu espero no torque? Newton-metro. Newton-metro. A unidade usual de torque é o quê? Newton-metro. Certo? Olha, eu tenho uma unidade de tempo ali que eu tenho que dar um jeito de sumir com ela. Eu tenho uma revolução ali que também não está soando muito bem. O quilo é 1000, tanto faz, tanto fez. E o watt? Watt não é a mesma coisa que joule segundo? Ou joule por segundo? Ou newton metro por segundo? O que é? Vocês não lembram disso, né? É joule o quê? Joule segundo, né? Ou a mesma coisa que newton metro por segundo? Não? O que é joule? Oh, beleza, hein? Física é um problema. Ah, não tem como continuar não. Se vocês não souberem disso aqui, como é que eu continuo? Sim, senhor. Potência é o quê? Potência e trabalho tem uma relação muito íntima uma com a outra, não tem? Uma é integral da outra, não é? Eu posso falar que a potência é integral do trabalho no tempo? Joule é Pascal vezes metro cúbico. E o watt? Eu não tenho joule, eu tenho watt. Eu falei do joule porque às vezes o pessoal lembra, mas não deu muito certo não. Joules por segundo. Joules por segundo. E o que é o joule? Vamos lá. Você achou? Não, vamos seguir desse jeito. Pascal vezes metro cúbico. Você achou aí que joule é Pascal vezes metro cúbico. Vezes Metros cúbicos. metro cúbico? O que é Pascal? Newton por metro quadrado. Vezes metro cúbico. Isso. Posso cortar isso aqui? Pode. Vai ficar só 1 metro aqui, né? Ou seja, eu posso falar então que joule é Newton metro? Sim. Você me falou aí também que o watt era a mesma coisa que joule segundo, não era? Ou joule por segundo, né? Joules por segundo. Joules por segundo. Posso falar que o watt então é Newton metro por segundo? Vem cá, a gente está procurando o Newton metro, não é? Olha o Newton metro aparecendo aqui. Rolou, hein? Tá dando liga esse negócio aqui, não tá? Ou não? Sim. Posso trocar aquele watt ali por Newton metro por segundo? Vocês me autorizam? Depois transforma em. Então vamos lá, ó. Torque vai ser o quê? 25 vezes 10 a terceira do quilo, Newton metro por segundo, vezes minuto. E aí eu tenho que dividir isso aqui por 1.200 e ainda tem uma revolução aqui. Aí você vai lá e joga CV na prova. É claro, né? Mas vamos lá. Como que fica essa brincadeira aqui? Olha, é meio óbvio, né? Mas 60 segundos, 1 minuto, tá, essa foi fácil, né? Corta minuto, corta segundo, beleza. Suave. E revolução? Pois é. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. A grande pegadinha aqui tá nisso aqui, ó. Isso aqui é o que, gente? Velocidade angular, certo? A velocidade angular tem um detalhe aqui que muita gente não sabe e aqui agora é importante vocês saberem. Qual que é a definição de radiano? Qual a definição de radiano? É o ângulo cujo comprimento de arco é igual ao raio. Então, se eu pegar uma circunferência, pegar o raio dele, colocar na periferia, colocar ali acompanhando a circunferência, o ângulo que vai dar ali é igual a 1 radiano. Certo? Ou não? Por que essa definição é importante? O torque, ele é uma grandeza que vem ali, tipo assim, né? Vamos desenhar aqui, vai. Se eu tenho meu eixo e esse eixo eu falo que ele tem aqui um torque, não é a mesma coisa que falar que ele tem aqui o quê? Uma força tangencial vezes o raio. Eu posso falar que esse torque é igual a essa força tangencial vezes o raio? Não posso? O torque que
nasce do movimento circular, ele vem daquilo ali, não é? Ou seja, eu tenho aqui o raio no meio da conta. E aí o que acontece? Como ali, para colocar torque aqui, na verdade potência, gente, é o quê? Ela vem da força, é uma força. Só que a gente coloca o torque porque é mais cômodo quando eu estou trabalhando com movimento circular. Tá? Mas um outro jeito de enxergar potência é qual? Força vezes velocidade. Gente, vocês estão precisando de fazer uma revisão de física, hein? Não, faz tempo já. Mas vocês não podem esquecer não, gente. Né? Aí o que acontece? Faz sentido eu colocar a força tangencial ali, vezes o raio, vezes a velocidade? Não. Não, porque aqui eu estou trabalhando com movimento circular, estou com eixo. O torque é mais importante do que a velocidade periférica do meu eixo. É mais usual. Então, o que acontece? Quando você faz ali um pequeno arranjo, você meio que quebra isso. E aí, por que eu estou falando essa cerimônia toda? Porque no final do dia, isso aqui obrigatoriamente tem que estar em radianos. Por quê? Porque a origem daquilo ali, eu só posso fazer aquilo ali se eu estiver assumindo isso aqui. Entendeu? Então a mesma coisa de eu falar que aquilo ali tem obrigatoriamente que estar em radiano, só que não está em revoluções. Então aqui eu ainda preciso colocar o quê? Mais uma conversão, que é qual? Agora não sei. Uma revolução são igual a 2π radianos. Corta revolução. Mas se for radiano embaixo, não tem problema. Por quê? 1 radiano não é o ângulo cujo comprimento de arco é igual ao raio. Eu tenho meu eixo. A hora que o meu eixo andar linearmente 1 raio, ele rodou 1 radiano. De novo. Isso aí às vezes o pessoal não entende, né? Mas é um conceito bem primitivo. Eu tenho uma circunferência, certo? Eu tenho um plano, certo? A hora que essa circunferência andar em direção a vocês 1 raio, ele movimentou um ângulo de 1 radiano. Ele rotacionou um ângulo de 1 radiano, certo? O torque, ele vem da velocidade periférica. Ou seja, se a velocidade periférica conseguiu movimentar a distância de um raio, é a mesma coisa que falar que o eixo rodou 1 radiano. Entendeu por que eu estou fazendo essa jogada ali? Entendeu por que aqui, ó, eu preciso transformar isso aqui em radiano? Aquilo ali tem que estar em radiano. Por quê? Porque a potência, ela vem da força tangencial vezes o raio. Então, se é raio, tem uma relação íntima com o radiano. Eu não posso colocar nenhum outro ângulo aqui. Eu tenho obrigatoriamente que pôr radiano aqui. Porque o radiano é igual a raio. Ou seja, se o eixo roda 1 radiano, é a mesma coisa de falar que a periferia dele movimentou 1 raio. Pegaram? Tá bom. Então, quanto que deu esse torque aqui? Calcula para mim. 198,94. O torque é igual a 198,94 Newton vezes metro. Ou seja, o que é isso aqui? Eu posso falar que isso aqui então é o meu torque requerido? Posso, gente? Isso aqui eu ainda estou dentro do primeiro passo, tá? Só para constar. Ou seja, eu estou estudando aqui ainda o meu problema, né? Então, eu ainda não apliquei as teorias de falha, eu estou lá no primeiro passo. Ora, nesse caso, eu tenho alguma outra coisa que vai gerar algum outro esforço além desse torque? Não. Eu tenho alguma outra carga? Eu tenho alguma outra força? Eu tenho algum outro momento? Eu tenho alguma outra coisa aqui que vai gerar algum esforço no meu eixo? Além desse torque? Não. Beleza. Olha, como vocês são meninos muito aplicados, vocês bem sabem que toda vez que eu tenho torque, eu tenho uma tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento devido à torção é representada com a letra tal, porque é uma tensão de cisalhamento. Ela tem que estar rodando em torno de algum eixo qualquer, sinceramente não importa nesse caso aqui, mas eu vou chamar de XY, beleza? Porque aqui eu não tenho uma orientação espacial bem definida, então dane-se, é um tal XY, uma tensão de cisalhamento XY.
que ela vai ser o quê? Torque vezes uma medida qualquer ali dividido pelo J, certo? J é uma medida inércia polar. Sim. O C ali, ele representa o quê? Só para a gente lembrar, se eu tenho o meu eixo, certo? Eu tenho aqui o centroide. Se eu quero saber a tensão de cisalhamento, ela vai desenvolver uma coisa mais ou menos assim, não é? Vocês estão lembrados disso aqui? Sim. Ou seja, isso aqui seria a tensão de cisalhamento. Aonde que a minha tensão de cisalhamento é máxima? Quando eu tenho isso aqui no raio, certo? Ou seja, para ter essa tensão máxima, esse cara aqui vai ser igual ao raio. Positivo? Ou seja, a minha tensão tal XY vai ser torque vezes raio, ou só R, né? Não sei porque eu estou escrevendo raio. Então vai ser o quê? Torque vezes o raio. Não consegui acompanhar. Quê? Ah, tô escrevendo que os alunos não estão conseguindo acompanhar, deve ser. Mas a gente tá agora. Agora tá. Agora tá. Ah, então tá bom. É, só. O J vale quanto? A peça maciça é a peça vazada. Por isso que eu quis deixar escrito aqui peça maciça, né? Porque olha só, se o eixo é maciço, isso aqui implica que o meu momento de inércia polar é igual a quanto? Pi. Oi? Pi. Ah, é porque eu não escutei. Raio a quarta sobre 2. Você tem certeza? Vocês têm certeza? É isso aqui? Posso confiar? É 2? Ah, então se vocês estão falando, eu vou acreditar em vocês. Vocês sabem tudo. Uai, posso confiar em vocês não? Então, ó, só que eu tenho que pôr aqui tudo, né? Pi sobre 2 raio a quarta. E aí, naturalmente, como vocês são muito espertos, eu posso cortar esse cara e pôr esse cara aqui, não posso? Se eu reescrever isso aqui, fica uma coisa bem legal, que vai ficar o quê? 2t sobre pi r ao cubo. Eu vou deixar o raio desse jeito, porque eu não quero saber o diâmetro. Então, na verdade, eu tenho que encontrar aquele raio lá, certo? Aí, olha só que interessante. Eu tenho torque, eu posso jogar ele aqui, eu vou encontrar o raio. Tá, mas, bom, vamos lá. Eu preciso saber agora qual é essa tensão. Ou seja, tentar encontrar essa tensão não vai dar muito certo. Vocês concordam? Sim. Porque eu quero saber justamente esse cara aqui, ó. Quanto que vale esse cara? É isso que eu quero saber. Então, o que é que eu vou fazer? Vou sentar e vou chorar, certo? Não. A gente vai pular. Se eu não conseguir fazer aqui, eu vou para o próximo passo. Então, vamos lá. Passo número 2. Qual que é o passo número 2? Mentira. Não é o passo número 2, não. É o passo número 1 ainda. Eu tenho de achar as tensões normais principais. Como que eu vou comparar isso aqui sem achar as tensões normais principais? Então, vamos chamar isso aqui de passo 1B. Gostaram da minha organização? A gente vai criando os passos assim no meio do caminho, né? É muito louco isso. Mas vamos lá então. Olha só, gente. Nesse caso aqui, vocês concordam que a única tensão que a gente encontrou foi uma tensão de cisalamento? Em outras palavras, eu estou trabalhando num espaço plano de tensões. Eu tenho tensão normal em uma única direção, ou posso até enxergar em 2 direções, mas o fato é, não tenho tensão normal nas 3 direções ortogonais. Logo, eu posso, sem a menor sombra de dúvida, aplicar aquela relação, que sigma 1 e sigma 2 é o quê? Sigma x mais sigma y sobre 2, mais ou menos, raiz, sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado pela raiz. Positivo? Eu tenho sigma x e sigma y nesse caso? Não. Então, ó, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0.
Olha, se eu for reescrever isso aqui, eu vou ter o quê? Que sigma 1 vai ser 0 mais raiz de 0 mais tal xy ao quadrado. Cá entre nós, eu posso falar então que esse cara vale mais tal xy? E se eu fizer o sigma 2, eu vou seguir no mesmo caminho e vou achar que vale menos tal xy? Achei minhas tensões normais principais. Agora eu posso passar para o passo número 2? Posso. Então agora eu vou para o passo 2. Positivo? Se ele fizesse isso sozinho. Oi? Se ele fizesse isso sozinho. Gente, mas isso aqui é uma coisa tão... 3 é desse jeito? Na verdade aqui... Não, peraí. Vocês têm que ver que aqui eu estou fazendo de uma forma muito mais passo a passo, explicando com mais detalhe para servir de referência para o resto dos exercícios. Os outros não precisam. Esse aqui faria em menos de meio minuto, isso aqui. Isso aqui às vezes... Ah, pelo amor de Deus, isso aqui você tira de letra. Essas vão dar para escolher teoria? Hã? Você vai escolher teoria? Ué, podemos falar, vamos ver. Negócio é o seguinte, passo número 2, eu tenho que aplicar o critério de Tresca. No estado plano, o critério de Tresca fala o quê? Eu tenho que ver se sigma 1 e sigma 2 tem um sinal diferente ou um sinal igual, não é? Aqui tem sinal diferente. Então, o critério de Tresca para sinal... Então, aqui é Tresca, né? Vamos lá. Então, ó, Tresca para sinais diferentes fala o que pra gente? Ó, módulo de sigma 1 menos sigma 2, fecha módulo, e tensão de escoamento, tensão de resistência. O que importa aqui é o seguinte: o critério de Tresca, ele fala para mim o quê? Que se o módulo de um sigma menos o outro for maior ou igual à tensão de resistência, haverá falha, correto? Muita gente confunde, se perde muito no significado disso aqui, porque algumas vezes você vai ver assim, outras vezes você vai ver menor que, e aí tudo é uma questão de contexto. Olha só, a tensão que acontece no material, feito uma conta maluca que não importa agora, tem que ser maior do que a tensão que o material suporta para que ocorra falha. Ou, falando de outro jeito, a tensão que ocorre no material, feito uma conta maluca que não vem ao caso, se ela for menor que a tensão que o material suporta, está tudo certo. Entenderam o significado disso com isso? Então, por que eu estou falando isso? Porque isso e isso vocês têm que tomar bastante cuidado na hora de analisar. Beleza? Porque em alguns livros vai falar o critério da falha é esse. Para que não haja falha, aqui eu inverto aqui. Entendeu? Pode inverter isso aqui do jeito que vocês quiserem, desde que vocês saibam o que vocês estão fazendo em termos de contexto. Positivo ou negativo? Então tá bom. Então nesse caso aqui, como que eu faço? Olha, simples. Vamos fazer essa conta. Mais tal xy menos, entre parênteses, menos tal xy, fecha parênteses, fecha módulo. Quanto que dá isso aqui? Menos com menos mais 2 tal xy tem que ser o quê? Maior ou igual à tensão admissível. Lembra que lá atrás a gente fez a continha da tensão admissível e a partir de agora só ela que vale? Logo, para que não ocorra falha, o que eu posso escrever aqui? Vocês concordam comigo que eu posso perfeitamente bem escrever que o meu tal xy tem que ser menor ou igual a 28 megapascal dividido por 2? Ou seja, meu tal xy tem que ser menor ou igual a 14 megapascal. Para não ter falha. Pô, é só pegar e trazer aqui. Verdade. Simples. É simples. É literalmente pegar aquilo e trazer aqui. Ou seja, eu vou separar esse pedaço do quadro aqui, só para ficar legal. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mistureba do passo 1
passo 1, passo 2 com o passo 1. Ou seja, se eu pegar aqui ó, o passo 1 mais o passo 2, representando aqui 3K, certo? O que eu vou ter? Muito simples. Eu tirei aquela conclusão. Logo, eu vou ter o quê? Que 2 vezes o torque dividido por π vezes o raio ao cubo deve ser menor ou igual a 14 megapascal. Ou seja, eu posso falar que o meu raio ao cubo tem que ser maior ou igual a 2 vezes, qual que é o nosso torque? 198,4 Newton metro. 9,4. Oh, meu Deus do céu. Pois é. 9,4, valeu. É Newton metro, tá vendo? A gente já tá ficando esquisito aqui, ó. Parará, vezes dividido por π. Se eu não escrevi nada de... tem 14 também, né? Meu Deus do céu. 14 megapascal é o que mesmo? Newton por metro quadrado, não é? Tá. Newton metro quadrado vai aqui. Peraí, olha que legal. Newton corta Newton vira metro ao cubo. Eu tenho que tirar uma raiz cúbica aqui, né? Raiz cúbica de metro ao cubo vai dar uma resposta em metros. Pronto. Achei ali, o meu raio nesse caso tem que ser maior do que aquela conta. Por favor, porque eu tenho que apagar o quadro. Peraí, professor. Tirem foto aí enquanto eu tomo um golinho de água. Pode ser? Quietinhos, hein, professor? Gente, esse é um dos exercícios mais fáceis dessa lista. O quê? Sério? Posso apagar? Não. Vou apagar, hein? Eu tô apagando. Não, mas sério mesmo, esse exercício é tranquilo, gente. Socorro, Deus. Se esse é assim, você é de Deus, então. Posso lá? Ó, vocês prestem atenção, porque eu vou apagar o quê? Só o que eu preciso de fazer agora, que é o que? O passo, ao invés de ser passo 2, vai ser passo 3. Certo? Ou não? Porque o passo 1 e o passo 2 eu já fiz, então só falta o passo 3. Então, ó, passo 3, von Mises. Cara, von Mises segue exatamente a mesma linha. O que é que vai mudar? Muito simples. Vai mudar o que tem do lado de cá, e aí, consequentemente, vai mudar tudo isso aqui. Positivo? Como que é a regra de von Mises para o estado plano de tensões? Vocês não lembram, né? Sigma 1 ao quadrado menos sigma 1 vezes sigma 2 mais sigma 2 ao quadrado. E o resto é do mesmo jeito. Tem um quadrado aqui. E o lance ali daquela maior que menor que é a mesma história. Não vou precisar repetir, não vou gastar saliva não. Beleza? É o mesmo jeito. Ou seja, se a conta maluca que eu vou fazer aqui for maior do que a resistência que está aqui, eu tenho falha. Entendeu o negócio ou não? Sim. Agora olha que legal. Sigma 1 ao quadrado mais tal xy ao quadrado menos tal xy vezes menos tal xy mais menos tal xy ao quadrado. Isso aqui, se meus cálculos não estiverem errados, vai dar mais tal xy ao quadrado menos vezes menos mais tal xy ao quadrado menos ao quadrado vai dar mais tal xy ao quadrado, ou 3 tal xy ao quadrado deve ser menor ou igual ao minha tensão admissível ao quadrado. Logo, o meu tal xy deve ser o quê? Maior ou menor? Menor que vai passar dividindo, né? Maior, não sei. Ele tem que ser o quê? Maior, agora é o inverso. Maior, né? É maior? Não sei. Vocês que estão fazendo aí, pô. Maior, ué. É maior? Acho que sim. Da
certo se eu for maior que então? Não, gente. É menor, gente. Menor do que do que a raiz quadrada da minha tensão admissível ao quadrado dividido por 3. Pronto. E agora, o que é que vai mudar? Nada. Você vai pegar isso aqui, jogar aqui e pronto, acabou. Igual eu fiz aqui passo 2, aí ao invés de fazer desse... Ou seja, ao invés de ser 14 megapascal, ou seja, não é 3, não é passo 2. Agora é o quê? É passo 3, von Mises, e ao invés de ser o 14, vai ter o que aqui? Raiz quadrada da tensão admissível ao quadrado dividido por 3. Fecha a raiz. Ou, se vocês quiserem, né? O meu raio, então, vai ser o quê? O nosso raio tem que ser maior ou igual a raiz cúbica. Fica bonito isso, hein? Raiz cúbica de π que divide... Não. O raio passa para lá, né? Então vai ser o quê? Raiz cúbica de 2t sobre π, que multiplica o quê? Aí eu tenho que multiplica, tem que passar isso para lá dividindo, não é? Que multiplica 1 dividido pela raiz quadrada da tensão admissível, dividido por 3, tem um quadrado aqui, fechou raiz. É claro que isso aqui podia ter sido calculado lá desde trás, lá, né? Eu que não quis calcular para deixar vocês doidinhos na cabeça, essa cara assim de desespero e tal. Entenderam jogada ou não? Então tá bom. É isso aí.